Olá, eu sou Ivan Lima e eu vou contar para você um pouco das descobertas arqueológicas sobre a múmia KV-55, que foi descoberta por volta do ano de 1908, mas que só foi identificada nos últimos anos. Essa múmia não identificada sempre chamou a atenção dos pesquisadores, porque foi encontrada no Vale dos Reis. Depois da reconstituição facial, com base em registros históricos do famoso faraó Akhenaton e da comparação com análises de DNA, pesquisadores acreditam que a múmia KV-55 seja Akhenaton. Mas você sabe quem foi esse faraó? Olha, a sua história é realmente impressionante. E se for verdade? Akhenaton governou durante a 18ª dinastia, inaugurando o período Amarniano. Ele foi casado com Nefertiti, com quem teve 6 filhos. Eles viveram na cidade de Akhetaton, onde hoje fica a cidade de Amarna. A tumba onde o faraó deveria ter sido sepultado foi encontrada nessa região. Entretanto, ela estava vazia. Akhenaton assumiu o trono egípcio no ano de 1353, antes da era cristã, e governou durante 17 anos. O seu reinado ficou marcado na história pelas mudanças religiosas. O faraó passou a condenar as religiões politeístas e a exigir o culto apenas ao deus Aton. Acontece que o politeísmo era uma tradição milenar e essa imposição do faraó foi vista pelos sacerdotes como uma heresia. Apesar da tentativa de acabar com o culto a vários deuses, o monoteísmo não foi adotado, como muitos imaginam. Além do deus Aton, o faraó e a sua esposa continuavam sendo considerados deuses. Por isso, a lógica politeísta ainda estava presente. Em adoração ao deus Aton, o faraó ordenou que todas as imagens dos deuses egípcios fossem destruídas. Akhenaton também transferiu a capital do Egito para uma nova cidade que ele mandou construir. Mesmo com a censura ao panteão dos deuses egípcios, a população continuou a seguir as suas crenças politeístas. Os historiadores entendem que esse conflito religioso foi o responsável pelo fim do império e pelo assassinato de Akhenaton. Durante muitos anos, as múmias de Tutancâmon e de suas filhas foram os únicos corpos encontrados referentes a esse período. Alguns pesquisadores suspeitavam que a múmia não identificada, encontrada na tumba KV-55, poderia ser do período Amarniano, por causa dos artefatos encontrados. A morte de Akhenaton provocou uma série de manifestações de pessoas que desejavam apagar a memória e todos os registros referentes ao faraó. Com isso, as gravuras e estátuas dos templos construídos em homenagem a Akhenaton foram destruídas. Esse esforço de apagar a sua história pode explicar, por exemplo, a falta de identificação da múmia, que possivelmente é a do faraó. O mais impressionante dessa história são os achados arqueológicos, que indicam vários traços da cultura egípcia. Quando a múmia da tumba KV-55 foi encontrada, lá no início do século XX, os pesquisadores achavam que poderia ser o esqueleto de uma mulher. Nas novas investigações do Centro de Pesquisa de Antropologia Forense, Paleopatologia e Bioarqueologia, que foram realizadas entre 2007 e 2009, a conclusão é que o esqueleto não identificado é, na verdade, de um homem. A equipe de pesquisa, coordenada pelo arqueólogo Zahi Hawass, utilizou métodos avançados de análise de DNA. Assim, o material genético do esqueleto
foi comparado a outros 10 corpos, que eram os avós de Akhenaton, 2 múmias de identidade desconhecida de outra tumba, 2 bebês da tumba de Tutankhamon e mais 3 corpos encontrados em um esconderijo da própria KV-55. Os resultados dos exames levam a acreditar que a múmia misteriosa, chamada de KV-55 por causa da sua tumba, é a de Akhenaton. No final, a equipe acabou concluindo que 2 dos esqueletos desconhecidos eram os pais de Tutankhamon, ou seja, que um deles era Akhenaton. Toda a pesquisa encontrou obstáculos, uma vez que os nomes de identificação dos corpos nos sepulcros foram totalmente rabiscados. Muitas questões ainda ficaram abertas e, por isso, várias especulações foram feitas. Mas calma que eu vou explicar os detalhes para você. A primeira incógnita é que muitos pesquisadores questionam o fato de que os exames osteológicos, ou seja, os estudos dos ossos, apontam que o esqueleto atribuído a Akhenaton corresponde a um corpo que teria morrido muito mais jovem do que a idade que o faraó morreu, segundo os registros históricos. Por isso, algumas hipóteses foram levantadas de que, na realidade, os ossos não identificados podem ser de Esmencará, um faraó que viveu e morreu antes de Akhenaton. Outro ponto que levantou muitas dúvidas se relaciona às características do gênero sexual do esqueleto. Em um primeiro momento, os pesquisadores pensaram que poderia se tratar de uma desordem genética que fizeram o esqueleto de Akhenaton apresentar características do gênero feminino. Por exemplo, a presença de quadris largos, abdômen proeminente e o crescimento das mamas, conhecido como ginecomastia. Todos esses traços físicos correspondem com a imagem do faraó que chegaram ao nosso conhecimento. Entretanto, exames médicos mais aprofundados não encontraram evidências desse problema genético em específico. O que os pesquisadores avaliaram foi que as representações artísticas sobre o faraó, que apresentavam aspectos andrógenos, provavelmente refletem as crenças da época. A mitologia religiosa em torno do faraó acreditava que ele era uma divindade e que, por isso, encarnava ao mesmo tempo o ser feminino e masculino. Os egiptólogos, então, explicam que as formas de retratar Akhenaton buscavam apresentar o lado feminino e o lado masculino da divindade. Por isso, muitas pessoas chegaram a pensar que o faraó fosse hermafrodita. Essa representação aproximava o faraó do deus Aton, a divindade do sol, que simbolizava o criador do universo, originária de toda a teologia egípcia. O deus do sol, por ser o criador, a origem de tudo, não era homem nem mulher. Isso explica a tentativa de remeter o faraó às origens do universo mitológico, a essa figura criadora andrógina. Sabemos que as civilizações egípcias provocam muito interesse por causa dos registros históricos e das construções arquitetônicas que estão preservadas até os dias de hoje. Algumas pessoas, por exemplo, acreditam que a construção de pirâmides era exclusiva dos povos egípcios e chegam até a postular a teoria de que a humanidade não seria capaz de realizar construções tão grandiosas. Mas a verdade é que outros povos, como as civilizações astecas e populações da Babilônia, que são inclusive mais antigas, também construíram pirâmides e templos de dimensões gigantescas e de uma arquitetura elaborada. Essas desconfianças, ao que tudo indica, se devem à crença da modernidade de que somente as civilizações consideradas modernas são capazes de construir grandes obras. Porém, todos nós sabemos que isso não é verdade, visto que a história da humanidade é muito mais rica e complexa do que imaginamos.
Desse modo, vários filmes, obras literárias, obras visuais, vídeos na internet e teorias da conspiração constroem fantasias, suposições e realidades alternativas que nos encantam bastante, é verdade. Mas é importante não misturar as coisas, até porque a forma como a realidade se manifesta pode ser tão interessante quanto as fantasias da nossa imaginação fértil, ou até mais, inclusive. No caso das imagens de Akhenaton e do esqueleto da tumba KV-55, a situação não foi diferente. Muitos aproveitaram da exposição desses achados arqueológicos para especular sobre uma possível característica não humana do faraó, ou até mesmo pertencente a uma espécie de seres de outros planetas. No entanto, o fato é que, para a comunidade de arqueólogos, de historiadores e de cientistas especializados em estudos genéticos, isso nem mesmo é uma questão a ser considerada. O faraó era, assim, humano. É importante deixar claro que não se trata da descoberta de uma espécie diferente, mas sim de achados sobre a constituição esquelética que revelam aspectos da cultura egípcia. Nesse sentido, sabemos que vários fatores externos podem contribuir para características fenotípicas, como a estatura, a resistência dos ossos, o peso, a cor e a textura da pele. Todos esses são elementos que se definem por meio de condições ambientais e até mesmo culturais. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de civilizações que costumavam usar objetos para alongar o pescoço, ou daqueles povos que tinham o hábito cultural de fazer a trepanação. Bom, caso a resposta seja não, saiba que a trepanação é uma técnica que consiste em abrir furos no crânio. Essa prática já teve fins medicinais, como, por exemplo, a drenagem de hematomas internos no crânio, ou até mesmo para inserir um catéter cerebral. Vale ressaltar que essa técnica também foi usada por muitos povos como prática cultural. Isso porque, ao fazer esse furo no crânio, o formato da cabeça se modificava e passava a ter um tamanho maior. Algumas civilizações acreditavam que esse formato representava nobreza e imponência. Por isso, integrantes de grupos privilegiados costumavam fazer a trepanação. É claro que nos dias de hoje, para quem desconhece essa prática cultural, ou até mesmo porque gosta de criar histórias fantásticas, é possível imaginar que os esqueletos dessas pessoas são de alienígenas. No caso da múmia KV-55 não foi diferente. Várias teorias foram criadas sobre a origem não humana do esqueleto. Contudo, a verdade é que as características genéticas e fenotípicas, que podem parecer muito complicadas para nós, indicam, na verdade, aspectos comuns da época. Por exemplo, a múmia de Tutancâmon apresenta peculiaridades que hoje já temos conhecimento de que são reflexos de condições genéticas. Na época, na civilização egípcia, era comum entre a realeza o casamento incestuoso entre irmãos consanguíneos e parentes próximos. Como sabemos, esse tipo de união carnal favorece a concepção de doenças genéticas, porque as chances de um gene incomum ser transmitido é muito maior do que em relações com pessoas de famílias diferentes. Essas são as explicações em torno dos mistérios sobre a múmia KV-55. Espero que tenha gostado dos relatos sobre a história antiga dos egípcios e sobre a investigação a respeito da verdade dos fatos. Afinal, as coisas que são deste mundo também são muito impressionantes. Nos vemos em breve, hein? E se for verdade?